Bom dia, você aí de casa. Hoje eu quero começar diferente. Eu quero agradecer você estar aqui conosco através desse veículo de comunicação, o YouTube. Que alegria ter você conosco. Você está aqui em nossa casa e nós estamos em sua casa. Que coisa boa, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que coisa boa. Agora eu quero dar um bom dia para meus irmãos. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, meu irmão Jonathan. Bom dia, professor Cícero. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você de casa. Como é bom ter a sua companhia aqui conosco, saber que todo dia você está aqui do nosso lado, nossa família. Que coisa boa, né? Hoje eu estava pensando, um paulistano e um pernambucano aqui, né? Fazendo esse trabalho importante para o céu. Agora, melhor ainda é nós nos ajoelharmos e falarmos com o dono do universo. Se ajoelhe conosco aí. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nossos irmãos estão aí através do YouTube ouvindo a tua palavra e estudando junto conosco. Quero te agradecer pela família que está aqui na Escola de Profetas também, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que teu Santo Espírito nos ajude. Aceita, Senhor, os louvores que iremos cantar. Não é perfeito, mas é de coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Uma história muito legal, eu vou contar para você aí de casa. Certa vez uma menina, ela queria se batizar, ela chegou no diácono e falou isso. E aí o diácono perguntou para ela: como você era antes dessa transformação que você tanto fala? E ela responde: pecadora. E aí ele fala: e o que você é agora? Ela: pecadora. E aí ela ainda acrescentou dizendo: eu me sinto ainda mais pecadora do que antes. E ele perguntou: mas se você era pecadora e agora você se sente ainda mais pecadora, que transformação houve na sua vida? E ela respondeu: olha, eu não sei explicar, mas é que antes eu era uma pecadora que corria atrás do pecado. E hoje eu sou uma pecadora que foge do pecado. E toda vez que você abre esse vídeo, você é um pecador assim como todos nós, mas que está querendo fugir do pecado. E para nós darmos continuidades ao nosso culto, vamos gravar a palavra de Deus no nosso coração, não é? Para nós fugirmos ainda mais do pecado. E o texto que nós estamos gravando é Hebreus 10, do 35 ao 39, né? Que bom, agora citaremos este verso maravilhoso que está lá em Hebreus 10, do 35 ao 39. No 3, vamos lá, você aí de casa também nos acompanha aí. Conta, Jonathan. 1, 2, 3. Hebreus 10, do 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele não guarda, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que têm para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de que haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, na minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição,
mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, se vos verdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que veem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Muito bem, que bom que estamos aí gravando a palavra de Deus em nossa mente, que você aí de casa tenha gravado também esses versos que são tão importantes, não é isso, Jonathan? Sim, que Deus te abençoe e fique com esse estudo. Bem, um bom dia. Bom dia, igreja! Bom dia para os meus amigos que se encontram em casa também. Que a graça e a paz do nosso Senhor possa continuar habitando e morando no meu e no seu coração. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Já fazia um bom tempo em que eu não tinha essa oportunidade de gravar o ano bíblico. Nas vezes em que eu estava gravando, eu era um aluno aqui da escola e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou missionário formado. Atualmente estou trabalhando em uma cidade aqui no Pernambuco chamada Quixaba. Peço que vocês coloquem essa cidade nas suas orações, em especial, não somente essa cidade, mas todas as outras que estão sendo trabalhadas também. E estou muito feliz por essa oportunidade de voltar e estar aqui com vocês, né? Hoje estudamos um assunto muito especial. Estudamos os livros de 1 Crônicas, do capítulo 6 até o capítulo 8, e também estudamos o livro de Daniel, no caso, o capítulo 1, e estudamos também o capítulo 39 do livro Profetas e Reis, que veio como título, né? Daniel na corte de Babilônia. Mas antes de nós começarmos a explanar os assuntos referentes ao livro de Daniel e ao livro Profetas e Reis, vamos, na verdade, começar falando a respeito do livro de 1 Crônicas. O livro de Crônicas é um livro muito desafiador. É um livro muito integrante também. É um livro que faz com que o leitor da Bíblia adquira paciência, porque é um livro que traz muitos nomes, várias genealogias, e isso acaba tornando a leitura meio que chata, enfadonha, e eu fui procurar, na verdade, estudar o porquê que o livro de 1 Crônicas se encontra no cano bíblico, sendo que é um livro que está repetindo várias outras informações que os outros livros bíblicos já haviam falado. Por exemplo, o livro de Crônicas tem várias informações que Moisés, muito tempo antes, já havia comentado a esse respeito. Então eu fui estudar e me perguntar, rapaz, o porquê que o livro de 1 Crônicas se encontra no cano bíblico, sendo que essas informações já foram repetidas. E eu pude descobrir que os principais assuntos do livro de Crônicas é justamente as genealogias, como vocês sabem, né? Também veio falando um pouco sobre a adoração e o templo, e também veio falando sobre a expectativa da vinda do Messias. E eu pude ter a oportunidade de descobrir que quem escreveu muito provavelmente o livro de Crônicas foi justamente Esdras, depois do cativeiro babilônico. E com isso, eu pude descobrir que o livro de 1 Crônicas e 2 Crônicas também traz uma mensagem muito especial. O livro de Crônicas está dizendo para aquele povo rebelde
que apesar das desobediências, apesar de todos os atos errados que eles fizeram, apesar da ruptura na aliança, Deus estava disposto a cumprir as suas promessas na vida do povo. E isso é de encher o coração, porque apesar do povo ter ido tão longe, tão fundo na desobediência, Deus ainda estava falando: meus filhos, vocês têm uma identidade e eu estou disposto a cumprir na sua vida as promessas que eu prometi, em que infelizmente eu não pude cumprir por conta da desobediência de vocês. Mas se vocês voltarem a trilhar os meus caminhos, eu prometo que eu vou te ajudar e eu prometo que eu vou cumprir essas promessas na sua vida. E para mim foi uma promessa muito especial, porque eu pude ver Deus falando comigo e dizendo: David, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas erradas que você fez, apesar de todas as desobediências, eu estou disposto a cumprir as minhas promessas na tua vida. Eu estou disposto a cumprir a minha palavra na tua vida. Agora, meu filho, vai e não peques mais. E é isso que Deus está falando para você também. Deus está disposto a cumprir todas as promessas que Ele fez na palavra dEle, na sua vida. Apesar das dificuldades, apesar das desobediências que você pôde fazer ao longo da sua vida, quando nós nos arrependemos e quando nós voltamos para o caminho do Senhor, Deus fala: meu filho, eu vou cumprir as promessas que prometi na sua vida. Agora vai e não peques mais. E o interessante é que quando nós partimos agora para o livro de Daniel, nós podemos ver o resultado, infelizmente, da desobediência do povo. A Bíblia fala que durante um certo tempo, na verdade muito tempo, Deus havia trabalhado muito profundamente com o povo de Israel. Havia enviado profetas, tais como Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, falando que se eles continuassem sendo desobedientes, a consequência daquilo seria o cativeiro. A consequência daquilo seria justamente ruína para toda a nação. Mas infelizmente, eles continuaram na desobediência. E a consequência daquilo foi justamente o cativeiro babilônico, que foi o que aconteceu com o povo de Judá propriamente dita, porque a nação de Israel, as tribos do norte, já haviam sido dizimadas e espalhadas pelo mundo no tempo do Império Assírio. E aqui no capítulo 1, verso 1 e 2 do livro de Daniel, nós podemos encontrar alguns relatos muito interessantes. A Bíblia nos diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E eu quero que você preste atenção agora no verso 2 e veja uma informação muito interessante. Veja só: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, o rei. E a Bíblia continua falando o seguinte: rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Que vergonha! Levar os utensílios sagrados e colocar no mesmo lugar, em um templo de uma divindade pagã, era uma vergonha para aquela nação, era uma vergonha para aquele Deus também. Tudo isso por conta da desobediência. E a Bíblia fala que o ato deles terem ido para Babilônia em cativos, foi um ato em que Deus entregou tanto o rei Jeoaquim e, consequentemente, entregou a nação para que eles pudessem ir cativos para a Babilônia. E o interessante é que, quando nós ficamos analisando a motivação pelos quais eles foram cativos para a Babilônia, uma dessas motivações foi justamente a consequência dos seus próprios atos. Porque lá em Deuteronômio, Moisés já havia falado que se eles fossem obedientes à aliança, eles iriam receber bênçãos. Mas se eles fossem desobedientes à aliança do Senhor,
eles iriam receber maldição. E uma dessas maldições, que era uma consequência dos atos errados, era justamente serem levados como cativos para as outras nações, para serem escravos. Então, a primeira motivação pelos quais eles foram para a Babilônia foram consequências dos seus próprios atos errados. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus, ele repreende e castiga a todos quanto ama. Então Deus, ele tinha um propósito específico também ao permitir que o seu povo fosse para a Babilônia. Deus queria reeducá-los. Deus queria colocá-los nos trilhos novamente. Deus queria levar o seu povo à obediência. E foi por isso que Deus permitiu que também eles pudessem ir para a Babilônia. A Bíblia fala, na verdade, o Espírito de profecia nos diz que algumas dessas pessoas que foram para a Babilônia eram pessoas fiéis, eram pessoas leais, que foram colocadas lá para serem uma bênção, para levar as verdades do Evangelho para aquela nação que estava envolta nas trevas do paganismo. E o interessante é que quando chegaram na Babilônia, o rei, ele agora monta um grupo de jovens para que esse grupo de jovens pudessem serem educados, treinados por 3 anos, para depois serem utilizados em cargos administrativos no palácio. E o interessante é que esses jovens, esses rapazes, deveriam se alimentar da comida que estava na mesa do rei e deveriam também beber o vinho que estava na mesa do rei. E dentre esses jovens que foram escolhidos para serem treinados e capacitados na corte babilônica, encontrava-se certos rapazes chamados Daniel, também Ananias, Misael e Azarias. Esses eram hebreus, jovens e também faziam parte da nobreza, né? Eles eram príncipes também. E fala que não era qualquer tipo de jovem que era selecionado para passar 3 anos nesse treinamento. Eram jovens que tinham boa aparência, eram jovens instruídos, sem defeitos, versados nos conhecimentos e competentes. E dentre eles encontrava-se esses 4 rapazes valorosos. E a Bíblia fala que todos eles deveriam se alimentar da comida que se encontrava na mesa do rei. E detalhe, o Espírito de profecia nos diz que toda a comida que se encontrava na mesa do rei eram alimentações, na verdade, dedicadas aos ídolos babilônicos. E as pessoas que participassem daquela refeição estavam prestando um culto, uma adoração àquelas divindades. Então era muito significativo aquilo, mas em meio a tudo isso, a Bíblia fala no verso 7 que Daniel, ele teve uma decisão digna de exemplos, digna de imitação. Acompanhe comigo o verso 7 e veja o que a Bíblia fala. Na verdade, o verso 8 diz assim, ó: resolveu Daniel firmemente não contaminassem com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, ele decidiu no coração: eu não vou me alimentar com alimentação imprópria. Eu não vou me alimentar com a alimentação que é dedicada a ídolos, a deuses. Eu não vou rejeitar de jeito nenhum o Deus que eu sirvo. Louvado seja o nome de Deus por essa decisão de Daniel. O rei, ele queria justamente que eles pudessem se alimentar dessa alimentação da mesa real, para que eles pudessem, pensando, que aquela alimentação iria levá-los a serem mais inteligentes, mais nobres, mais sábios. Entretanto, aquela alimentação era uma alimentação imprópria. Eu fico pensando que muito provavelmente, se tinha um tipo de alimentação naquela mesa que era proibida pela palavra do Senhor, era proibida pelas leis de saúde
que nós podemos encontrar em Levítico 11. E Daniel não queria desobedecer os mandatos do Senhor. Daniel não queria desobedecer as leis de saúde que ele bem conhecia da palavra de Deus. O interessante também é que antes dessa grandiosa prova de caráter, o rei, ele havia mudado o nome daqueles 4 jovens valorosos. Daniel agora não mais se chamava de Daniel, mas ele era conhecido como Beltesazar. Ananias não era mais Ananias, agora era Sadraque. Também Misael, ele teve o nome mudado e chamava agora Mesaque. E Azarias foi mudado para Abdinego. E todos esses 4 nomes representavam nomes de divindades pagãs. No caso das divindades babilônicas. Com isso, nós podemos ver que o rei, ele tinha um objetivo específico ao fazer isso. Na verdade, o Espírito de Profecia nos diz que o objetivo dele era justamente aculturá-los. Fazer com que eles recebessem essa cultura babilônica e pudessem agora rejeitar o seu Deus e adorar as divindades lá de Babilônia. Veja o que o Espírito de Profecia nos diz, aqui na página 481, no primeiro parágrafo, e nos diz o seguinte, 481, diz assim: o rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente, dando-lhes nomes significativos de idolatria, levando-os diariamente à íntima associação com os costumes idólatras e sob a influência de sedutores ritos do culto pagão. Ele esperava induzi-los a renunciar à religião de sua nação e unir-se ao culto dos babilônicos. Então, tudo era altamente significativo. O rei, mudando esses nomes e colocando nomes de divindades pagãs, também com a influência da alimentação e da bebida, estava com esse objetivo em especial, fazer com que eles renunciassem o seu Deus e pudessem agora adorar e servir aos deuses do panteão babilônico. Mas louvado seja o nome de Deus, porque Daniel e os seus amigos se oporam a isso. Daniel, ele agora teve uma ideia, e ele pediu que a sua alimentação fosse mudada. Ele pediu para o responsável de cuidar daqueles jovens que mudassem a sua alimentação e colocasse água e vegetais, legumes, na verdade, para que eles pudessem comer. Entretanto, aqueles oficiais começaram a dizer não, porque vocês vão ficar magros, porque vocês vão ficar desnutridos, porque vocês não vão responder muito bem a essa situação, e eu tenho medo do rei, eu não vou fazer isso. Mas Daniel, ele insistiu, e por 10 dias, aquele responsável estava agora trazendo alimentação saudável, natural para Daniel e os seus amigos, e a Bíblia fala que no término dos 10 dias, os resultados foram maravilhosos. Eles estavam gordos, eles estavam fortes, eles estavam mais inteligentes do que os outros. E durante 3 anos, eles continuaram recebendo essa educação. E a Bíblia fala que no verso 17, veio a tão esperada recompensa por conta da obediência de Daniel e seus amigos. A Bíblia nos diz o seguinte, diz assim, ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena colocar em prática todas as leis que nós podemos encontrar na Bíblia, as leis que precisam ser seguidas, que são as leis morais. E também, muito importante também, é seguirmos as leis de saúde. Satanás, desde o início, sempre quis derrotar o povo de Deus na área da alimentação, na área da intemperância, na área do domínio próprio. Foi isso que ele conseguiu quando enganou Eva, quando levou ela
a contemplar aquele fruto e a comer aquele fruto. Satanás tentou fazer isso com Jesus. Jesus lá no deserto passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem se alimentar. E o primeiro engano que Satanás chegou para fazer com Jesus foi justamente o quê? Transformar as pedras em pães. Então essa área da alimentação, da intemperança, da alimentação que é proibida diante de Deus, é isso que Satanás mais trabalha. E é dessa forma que ele, infelizmente, está conseguindo levar várias pessoas à desobediência e também, consequentemente, à ruína. Mas que, em nome do nosso Senhor Jesus, isso não venha a acontecer na minha e na sua vida. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser obedientes. Aqui na Bíblia, depois dos três anos, no verso 20, nos diz o seguinte: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. 10 vezes mais inteligentes. 10 graus de inteligência para cada dia de vitória, para cada dia de obediência. Aqui eu aprendo essa lição especial para a minha vida. Vale a pena ser obediente. Vale a pena ser fiel aos princípios que nós podemos encontrar na Bíblia. A Bíblia fala, na verdade o Espírito de profecia nos diz, que depois desses 3 anos, vejam só o que aconteceu. Eles obtiveram o conhecimento mediante o fiel uso de suas faculdades sob a guia do Espírito Santo. Enquanto eles estavam sendo obedientes às leis de saúde que eles aprenderam, a Bíblia fala que o Espírito Santo estava habilitando eles, estava capacitando eles. E esse é o segredo da vitória. É o esforço humano, juntamente com a atuação divina. Quando esses 2 fatores estão atrelados, estão juntos, a vitória é garantida, a vitória é certa. Mas para isso, nós devemos estar fazendo todos os dias a nossa parte. Isso é fé na prática, isso é fé em ação. Deus nos chama para que nós venhamos a ser fiéis em todas as situações que Ele nos coloca. A Bíblia fala, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Existe um certo filósofo brasileiro que certa vez disse o seguinte: faça o seu melhor na condição em que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E quando nós fazemos o nosso melhor, Deus nos capacita, Deus nos ajuda. O Espírito Santo, Ele agora se apodera de nós e nos dá essa sabedoria e essas instruções. E aqui vem nos falando o seguinte, na página 486, no primeiro parágrafo, no finalzinho, fala o seguinte, e o próprio Deus era o seu professor, orando constantemente, estudando conscienciosamente e mantendo-se em contato com o invisível, andavam com Deus como andou Enoque. Amém? É possível andarmos com Deus como Enoque andou. É possível andarmos com Deus como Daniel e os seus amigos andaram também. Tudo isso, se buscarmos colocar os princípios santos e elevados da palavra de Deus em prática na nossa vida. Que possamos ser pessoas obedientes, que possamos ser pessoas que vivam verdadeiramente pelos princípios e jamais pelas circunstâncias. E eu queria terminar esse momento tão especial com vocês, lendo o último parágrafo do capítulo de hoje, que nos diz o seguinte: as mesmas poderosas verdades que foram reveladas através destes homens, Deus deseja revelar por meio de seus jovens e de seus filhos hoje. A vida de Daniel e os seus companheiros é uma demonstração do que o Senhor fará pelos que a Ele se rendem e buscam de todo o coração realizar o seu propósito. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, em nome de Cristo, sermos pessoas obedientes, obedientes à risca, como o Salmo 119 nos manda ser. Que em nome de Jesus nós possamos ter esse domínio próprio, esse fruto do Espírito, que nós possamos saber nos dominar,
porque Satanás ele sempre vai nos tentar com esses enganos na área da alimentação, que em nome de Jesus nós possamos vencer e principalmente que nós possamos influenciar as outras pessoas para o bem. A Bíblia fala, sê tu uma bênção. Eu te chamei para que você seja a luz do mundo. Eu te chamei para que você seja o sal da terra. O chamado de Abraão é muito significativo. Deus fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te levar para os lugares que você não conhece, e você lá vai ser uma bênção, e você lá vai pregar o meu evangelho, e você lá vai ser a luz do mundo e o sal da terra, e é esse o mesmo chamado que Deus nos faz. A expressão em hebraico, quando Deus fez esse chamado para Abraão, é ler-lerá, vai na fé, vai dar certo, eu te ajudo. E é isso que Deus está falando para você hoje, ler-lerá, ser tu uma bênção. Se deixa ser utilizado por Deus para transformar vidas, para salvar pessoas. Ano passado, eu estava em uma cidade chamada Casinhas. E lá eu estava fazendo levantamento de estudos bíblicos. E eu tive a oportunidade de conhecer um senhor chamado Senhor Juscelino. Ali eu ofereci estudo bíblico para ele. Ele aceitou. Era um homem muito temente ao Senhor, fazia parte da Igreja Universal. E eu comecei a dar os primeiros estudos. Depois descobri que ele não morava só, ele morava com um irmão que estava com câncer em estado terminal. E certa vez o Espírito Santo me compeliu para que eu pudesse passar uma mensagem de esperança para aquele homem que estava acamado. Mas infelizmente naquele dia ele fingiu que estava dormindo, porque não queria me atender. O tempo passa e novamente eu fui lá na casa do Juscelino, estava dando estudo bíblico a ele e novamente o Espírito Santo me compeliu dizendo, David, vá lá, fale do meu evangelho, da graça, da esperança para aquele homem. E eu pedi essa autorização ao Juscelino, entrei no quarto do irmão dele e quando eu cheguei lá, eu senti aquele odor terrível. Eu vi aquele homem magro, os ossos aparecendo, aquele grande tumor na sua barriga. E ali eu pude ter a oportunidade de falar um pouco de Deus para esse homem. E eu perguntei, o senhor acredita que existe perdão para todo tipo de pecado? E ele falou, eu acredito. E o Senhor se arrepende de todos os pecados que o Senhor já cometeu em sua vida? E ele falou, eu me arrependo. E naquele momento eu olhei para ele e falei, se o seu arrependimento é sincero, se é verdadeiro, o Senhor é um homem salvo e selado para a salvação em Cristo. E naquele momento eu saí daquele quarto, fiz uma oração com ele e depois o Juscelino chegou perto de mim em lágrimas, falando, David, eu sempre quis falar da esperança para ele, eu sempre quis falar da Bíblia para ele, mas ele nunca aceitou, ele sempre rejeitava. E hoje, pela primeira vez, ele escutou a Bíblia e também aceitou o apelo. Naquele momento eu fui para casa, passei a noite orando por aquele homem e no dia seguinte eu encontrei o irmão Juscelino muito cedo e ele falou que estava resolvendo algumas papeladas porque na noite anterior o seu irmão havia morrido. Eu confesso para vocês que eu não fiquei triste, amargurado. Claro que fica um sentimento no coração, é uma vida que se perdeu, né? que morreu na verdade. Mas Deus ele me deu uma calma, uma tranquilidade e a certeza de que aquele homem havia morrido em Cristo. Morreu selado e hoje está dormindo no Senhor. E um dia, pelo poder do Senhor, eu vou ter a oportunidade de encontrar aquele homem lá no céu. E eu fico me perguntando, e se eu não quisesse? E se eu não tivesse aceito o meu chamado? E se naquele dia eu tivesse negligenciado e não falasse do maravilhoso amor de Deus? O que teria acontecido com aquele homem? Mas louvado seja o nome de Deus, porque eu pude aproveitar aquela oportunidade e pude salvar uma vida pelo poder de Deus. E é isso que Ele quer para a sua vida. É isso que Ele quer para a minha vida. Ser tu uma bênção. Ler-lerá. E nesse momento eu convido a todos a ajoelharmos
para fazermos uma oração ao nosso Pai Celestial. Oremos. Santo e amado Pai, poderoso Senhor, muito obrigado por essas verdades que nós estudamos na Tua Palavra. Nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda, meu Pai, a sermos a luz do mundo, igual Daniel nos deu esse exemplo, meu Pai. Nos ajuda a termos o domínio próprio, o equilíbrio e vencermos, meu Pai, todas as situações. Que nós venhamos a glorificar o Teu nome por meio do nosso corpo, que é morada, que é templo do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe cada pessoa que se encontra em casa nesse momento. Abençoe meus irmãos aqui na igreja, meu Pai, por favor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo. E lembra, ler, lerá. Sê tu uma bênção e vai dar certo.